Olha só, esse é o Antônio Maria. Para a gente entender quem foi o rei da noite carioca, a gente precisa voltar no tempo, mergulhar de cabeça na era de ouro do Rio de Janeiro. Sabe? Uma época de muito glamour, de boemia, mas também, e a gente vai ver isso, de umas contradições bem profundas. E para começar, nada melhor do que os versos dele mesmo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama, de Baudelaire. Pronto. Logo de cara, a gente já sente qual era a dele, né? Uma mistura de sagacidade, uma melancolia no fundo e uma autoironia que, nossa, cortava como uma navalha. Então, vamos lá. A nossa história começa em 1940, quando o Antônio Maria botou os pés no Rio pela primeira vez. Assim, ninguém, mas ninguém mesmo, podia imaginar o ícone que ele ia virar. E a primeira aposta dele na cidade foi, para dizer o mínimo, surpreendente: locutor esportivo. É isso mesmo. Sabe, enquanto os outros narradores só descreviam o jogo, o básico, o Maria, o Maria reinventava. Foi ele que inventou a expressão bola no fotógrafo para quando um jogador chutava a bola para fora de campo. No começo, quem estava ouvindo ficava tipo, o quê? Não entendiam nada. Mas ali já estava a semente do estilo dele, um estilo que se recusava a ser óbvio. Só que essa primeira tentativa dele no Rio não foi só um fracasso, não. Foi um desastre. Um desastre completo. Um período de fome, de caos, uma coisa que parecia até cena de filme, sabe? Pensa numa sequência de má sorte. Era implacável. Ele foi morar num apartamento minúsculo, todo apertado, com um monte de outros sonhadores, inclusive o futuro Chacrinha. A fome era uma coisa real, do dia a dia. Eles sobreviviam basicamente da bondade de algumas dançarinas que conseguiam contrabandear nos sanduíches dos dancings para eles. E o fim dessa fase não podia ser mais humilhante: demitido, preso e mandado de volta para casa no porão de um navio. E tem uma história que resume perfeitamente o caos que era aquela época. Imagina a cena. O Maria, com seus 120 quilos, bêbado, entra no banheiro. E, sem querer, começa a afundar o pé bem em cima do Chacrinha, que estava também bêbado, semi-submerso na banheira. Pois é, se um amigo não tivesse chegado bem naquela hora, a história da TV brasileira poderia ter sido bem, mas bem diferente. Ok, 7 anos se passam. Em 1947, o Maria volta para o Rio. Só que dessa vez a história ia ser completamente outra. Foi o começo de uma subida, assim, meteórica, que ia levar ele direto para o topo do rádio e da televisão. E a prova de que o jogo tinha virado é esse número aí, 50 mil cruzeiros, por mês. Era simplesmente o maior salário do rádio brasileiro na época. Uma fortuna, uma grana que ia mudar absolutamente tudo para ele. E o que uma pessoa faz com tanto dinheiro naquela época? Compra o símbolo máximo de status, um Cadillac. Aquilo não era só um carro, entende? Era a coroação. Era a prova de que ele tinha chegado lá. Ele era, oficialmente, um dos reis do rádio. O cara era o que a gente hoje chamaria de multimídia, muito antes dessa palavra existir. Pensa só. No rádio, ele dirigia, criava programas de humor de sucesso. Na publicidade, ele fazia jingles que ficavam na cabeça de todo mundo. E na TV? Na TV, ele foi um pioneiro. Revolucionou o jeito de entrevistar com um estilo agressivo, direto, fazendo aquelas perguntas que ninguém mais tinha coragem de fazer. E claro, todo esse sucesso levou ele direto para o olho do furacão, para o epicentro da vida carioca. As noites lendárias de Copacabana dos anos 50. O mundo que ele não só frequentou, ele ajudou a definir, a eternizar. Naquela época, Copacabana era o centro do universo, e cada boate tinha a sua tribo, o seu código. O Vogue era o point da alta sociedade, dos artistas. O Maxins já era a casa dos intelectuais, dos jornalistas. E no Sachas, lá se encontravam os políticos, as socialites, num ambiente mais formal, cheio de glamour. E olha, ninguém descreveu essa mistura elétrica de Copacabana como o próprio Maria. Com as palavras da época, claro, ele pintou esse quadro super vivo da colcha de retalhos humana que andava por aquelas calçadas. Era um mundo onde todos os tipos se cruzavam, o tempo todo. O Vogue, nossa, o Vogue não era só uma boate. Era praticamente o escritório do Maria. Ali acontecia de tudo, desde o Benjamin Vargas, irmão do presidente Getúlio, dando tiro pro teto, até duas rainhas do rádio, a Aracide Almeida e a Linda Batista, saindo no tapa. Então, quando o Vogue pegou fogo em 1955, não foi só um prédio que se perdeu, foi o símbolo do fim de uma era.
E a noite, pro Maria, era também uma maratona de comida e bebida. Ele era tipo o cronista dos sabores da cidade, sabe? Ele celebrava o picadinho do Vogue, o estrogonofe, que dizem que foi ele quem ensinou o Rio a comer. Tudo isso, claro, regado a muito, mas muito uísque. E as ordens dos médicos? Ai, essas ele ignorava solenemente. E aí que a gente chega na grande contradição do Antônio Maria. No coração desse personagem existia uma dualidade muito forte entre a figura pública e o que ele sentia por dentro. Pensa assim, de um lado a gente tinha o rei da noite, o cara da conversa boa, brilhante, que todo mundo queria ter por perto, a alma da festa. Do outro lado, um homem que, quando escrevia, revelava uma solidão profunda, um desencanto total com aquela mesma cena que ele ajudava a criar. Ele via o vazio por trás de todo aquele brilho. E essa frase que ele mesmo escreveu talvez seja a maior prova dessa desilusão. Depois de ser o rei absoluto da noite, ele usa uma palavra brutal para descrevê-la: sordice. A sordice das madrugadas cariocas chegou ao auge. É o olhar de quem esteve no centro de tudo e, no fim, parece ter detestado o que viu. Então, no final, fica a pergunta, né? Quem foi o verdadeiro Antônio Maria? A alma da festa ou o crítico mais ácido dela? Talvez a genialidade dele estivesse exatamente aí, em ser, ao mesmo tempo, o grande criador de um mito e o único que teve a coragem de mostrar a farsa por trás dele.